Muito bem, meus amigos aí das plataformas digitais, eu quero cumprimentar a todos vocês com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que nesta oportunidade eu estou muito feliz, realmente satisfeito por ter vocês aqui comigo neste momento especial, momento da palavra, né? Aqui no canal Podcast do Fla. Nós estamos em todas as plataformas digitais e eu quero contar com você até no final deste vídeo. Traremos uma meditação aqui da palavra de Deus maravilhosa, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai, através desta mensagem, fortalecer a sua fé e trazer ao seu coração esperança. Os dias que nós estamos atravessando, nós precisamos de esperança, né? Que as nossas esperanças venham ser fortalecidas em Deus, que a nossa esperança venha ser restaurada a cada manhã, né? Como um novo amanhecer. Em momentos de crises na vida, é importante que tenhamos esperança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai se resolver, de que, na verdade, tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um momento a ser atravessado. Então é importante que você não desista de forma nenhuma, mas prossiga sempre, corra atrás dos seus objetivos, acredite primeiramente que Deus fará os seus desejos, os seus propósitos dentro da vontade dele acontecerem. Eu quero fazer uma meditação com vocês, eu quero convidar vocês para abrirem as vossas Bíblias e darem neste momento um minutinho de atenção ao momento da palavra aqui no podcast do Fla. Eu quero ler juntamente com vocês o Salmo 125. Salmo 125 traz como a epígrafe do Salmo Cântico dos Degraus, conhecido como o cântico que se usava entre os judeus quando ambos iam às festas em Jerusalém para prestar culto de adoração a Deus. E nesta ocasião, então eles iam cantando louvores, entoando louvores a Deus. E estes louvores eram geralmente os louvores compostos, estados nos salmos. E esse cântico dos degraus, originalmente falando, era um dos cânticos oficiais. Era um dos cânticos que se entoava ao Senhor quando o povo judeu subia ao templo para adorar a Deus, né? Então eu quero fazer menção deste salmo no momento meditação da palavra com você que está aqui no canal. Desde já eu quero desejar um bem-vindo, né? Curte, compartilhe, nos segue aí nas plataformas digitais, tá? Salmo 125, Cântico dos Degraus, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para o caminho tortuoso, o Senhor os levará com os maus feitores. Paz haja sobre Israel. Eu quero meditar no início desta canção, deste louvor. Eu quero meditar no início desta maravilhosa canção composta, provavelmente por um judeu. Na ocasião, o Salmo 125 traz uma meditação a respeito do propósito de sermos firmes em Deus, do propósito de sermos bem estabelecidos no plano da nossa fé,
com uma confiança extraordinária, uma confiança que superabunda as dificuldades da vida, porque não adianta você ou eu pensarmos que porque servimos a Deus, estamos ausentes de sofrer por tentações, de sofrer por padecer por necessidades ou coisas parecidas. Mas o salmista no Salmo 125 chama-nos a atenção para exercitarmos a nossa confiança em Deus. Os que confiam no Senhor. Veja que a ênfase na abertura deste cântico, o salmista enfatiza a confiança em Deus como base fundamental da letra musical que agora ele compunha. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Por que o judeu fez referência aos montes de Sião? Quem já foi em Israel ou acessa aí pelo YouTube ou pelo Google, você vai conseguir visualizar os montes de Sião estabelecidos em seus determinados lugares, como sempre foram, sem ser abalado, sem serem destruídos, sem serem movidos para nenhum lugar. Veja que é uma palavra audaciosa, porque o salmista cita a nossa fé fundamentada e firme em Deus, assim como estão os montes em roda de Jerusalém. Veja só, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta palavra permanecer, do verbo permanecer, ela traz a expressão de estar na posição sempre que chamado ou sempre que convocado. Nós devemos estar com a confiança em Deus, pronta a usá-la, firme, assim como o monte de Sião, que não se abala, mas lá está, presente no mesmo lugar. Assim deve ser o cristão. Ele não pode ser movido da sua maneira de fé, da sua maneira de conduta, pela intensidade da luta em que ele está vivendo. A exemplo de Jó, quando Jó estava sofrendo as perseguições, as percas, as baixas na fazenda, as baixas na família, porque Jó perdeu os seus filhos. Ele permaneceu firme, ele permaneceu com a sua fé inabalável. E a propósito, a envergadura do sofrimento de Jó era tamanha que os seus inimigos, os seus amigos, julgavam que ele estava em pecado. E não obstante, não só seus amigos julgavam que ele estava em pecado, como também a sua própria esposa lhe chama no canto e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A estrutura da mulher de Jó, naquele instante, não conseguia compreender o propósito de Deus, de maneira que a mulher de Jó julgou que Jó não servia ao Deus vivo e verdadeiro. Então ela duvidou do Deus que Jó servia. Porém, a fé de Jó, mesmo quando sua mulher, quando seus filhos que haviam morrido, quando toda a sua fazenda havia ido por água abaixo, quando seus amigos haviam duvidado da sua fidelidade, Jó mesmo assim permaneceu como o monte Sião, inabalável, no seu lugar. A única coisa que Jó disse foi: nu eu vim para esta vida, e nu eu estou retornando dela. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios, mais propriamente dito, se não me foge a memória, no capítulo de número 15 e o versículo de número
58, ele diz: no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação a respeito do tema que nós estamos aqui na meditação, no podcast do Flá, e Paulo chama a atenção para esse propósito da confiança. Veja que o Salmo 125 revela que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim o apóstolo Paulo, depois de falar um compêndio a respeito da firmeza e do propósito de Deus na nossa vida, ele encerra o capítulo 15 da sua carta aos Coríntios dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deixa eu dizer para você, é possível que Deus fique devendo algo para alguém? É possível que o Criador, que comanda a criatura, fique em dívida com quem está firme e sempre abundante na obra do Senhor? É claro que não. Se você tem permanecido firme, se você tem estado na presença do Senhor, constantemente buscando a sua presença e atravessando todas as tempestades, os intempéries da vida, que fazem parte da sobrevivência do ser humano, você está junto à presença do Senhor, e quando nós estamos na presença do Senhor, a nossa fé, ela se torna inabalável, né? Inabalável. Não há profundidade, não há altura, não há tamanho, não há escuridão que possa, não há espada que possa nos mover dessa esperança, quando a nossa confiança está firme no Senhor. Então você precisa permanecer com a sua esperança no Senhor, com a sua esperança viva, com a sua esperança intacta, aguardando a bem-aventurança, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, da qual fazemos parte e aguardamos a vinda do Senhor a qualquer momento. O apóstolo São Pedro, em uma das suas cartas, ele cita: e quando aparecer o sumo pastor das ovelhas, então receberemos a nossa inacessível coroa de glória, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: e ninguém que milite pode lutar ou militar não sendo legitimamente, porque todo atleta corre em busca de uma coroa, porém nós, o apóstolo Paulo disse, nós, já na carta aos Coríntios, nós militamos por uma coroa incorruptível, aonde a traça não pode corroer, aonde a ferrugem não pode chegar. Este lugar é o lugar aonde Deus tem reservado um descanso para todos aqueles que confiam e depositam a sua esperança no Senhor. Então, nesta oportunidade de meditação aqui no podcast do Flá, eu quero convidar você para fortalecer a sua esperança em Deus e estar firme na presença dEle, assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. O salmista faz a conjectura aqui, tanto da firmeza com o monte Sião, e tanto da presença do Senhor que estará junto com aqueles que confiam em Deus, assim como estão os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, né? E os montes que estão em volta de Jerusalém, eles têm algumas funções. Historicamente,
né? Mas eu quero deixar esse tema para um outro dia. Mas eu quero convidar você neste momento, você que veio conosco até agora, está conosco até este momento, né? Momento de meditação aqui no podcast do Fla, para dirigirmos a Deus uma oração. E em seguida eu quero já estar fazendo meus agradecimentos a vocês aqui da plataforma, né? Aqui no YouTube, aqui no TikTok, aqui no Instagram, né? Que vocês recebam o abraço divino, o refrigério na alma de vocês. Que vocês venham receber da parte de Deus nesta noite um conforto para a alma de vocês, né? Sabemos que os momentos vividos pela nação e pelo mundo são um dos piores momentos já atravessados pela humanidade. A gente acaba de sair de um período pandêmico, pelo menos aqui no Brasil, a diminuição tem sido em massa do contágio, e graças a Deus por isso. Mas logo em seguida já vem os rumores de guerras, né? Ali esse embate da Rússia versus Ucrânia, e todo mundo com a atenção voltada para esses rumores de guerra. Mas só lembrando que quem está firme na presença de Deus sabe muito bem que isso tudo são princípio das dores. Já foi profetizado antes pelo Senhor Jesus, né? No Sermão da Montanha. Então você que está me vendo agora aqui através das plataformas digitais, que você possa entender que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um propósito para você. A sua existência, ela não é em vão. A gente sabe o processo de fecundação no útero é algo glorioso, é algo tremendo. No meio de milhões de espermatozoides, você foi o vencedor que chegou ao óvulo da mulher. Então você já nasceu sendo um vencedor. Você já nasceu para vencer. Só de você existir, você já é um projeto de vitória. Só de você estar vendo este vídeo, você já é um projeto de vitória. Já é a prova de que você nasceu para vencer, que você nasceu para triunfar. Então que esta palavra esteja estabelecida em seu coração, que a firmeza de Deus possa recair sobre as suas mãos, sobre os seus pés, sobre o seu coração, sobre a sua mente, e você possa, depois deste sermão, momento de meditação, você possa sair edificado, edificada, pronto para amanhecer um dia na presença de Deus e dizer: eu nasci mais do que vencedor, porque Jesus me deu a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de viver, e eu já sou um projeto de vitória, só por existir. Eu já sou um projeto de bênção, só por estar ouvindo esta mensagem de Deus aqui com o pastor Flavic no podcast do Fla. Então, meu amigo, meu irmão, um abraço do seu amigo, pastor Flavic, né? E que esta noite você seja edificado por Deus. Quero convidar você a dirigir uma oração rápida, singela, simples, mas de coração. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer neste momento, juntamente com todos os nossos amigos, irmãos, internautas, seguidores aqui das plataformas digitais. Que a bênção do Senhor recaia sobre a vida de cada um e possamos estar firmando-nos na presença do Senhor a cada dia. Que a nossa fé esteja firme, assim como está o Monte Sião, porque a sua presença está em volta do seu povo, assim como estão os montes em volta de Jerusalém. A sua presença está conosco e podemos ver, sentindo ela pela fé. Senhor, no nome de Jesus, louvamos ao Senhor e te pedimos, derrama sobre cada coração a firmeza necessária para vencer qualquer obstáculo. Um abraço do seu amigo, até a próxima, tamo junto e Deus abençoe a todos. Amém?